Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Como é que tem sido tua semana? E só pra te lembrar, daqui a pouco a gente tá no meio do ano. Um pouco assustador, talvez, porque, cara, quanta coisa já aconteceu. Eu tava lembrando esses dias que a minha promessa, o meu pedido, na verdade, para 2025 foi clareza. Eu pedi no meio do meu aniversário, em uma viagem a Caraíva, perto da praia, perto do rio, na verdade, com amigas muito importantes para mim, pessoas que me levaram para o próximo nível na minha vida. E cada uma delas tinha um significado e tem. Faltou duas, mas elas estavam lá dentro do meu coração, fazendo aquele momento ser um pouco mais incrível. E quando eu pensei no que eu ia gravar hoje, eu acordei logo cedo. E aqui tá chovendo muito, um dia bastante nublado. E eu ando pedindo para Deus, para a vida, para o universo muita clareza sobre os meus sentimentos, sobre as coisas que eu sinto, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, para que eu não me perca em uma realidade paralela, em um mundo que não é meu. Eu tenho o mundo do modo que eu vejo e eu não acho que tenha que sempre estar pensando que a minha vida deveria estar acontecendo de outra forma ou em qualquer outro lugar. E nem você. Sinceramente, eu acho que você não deveria ficar o tempo todo pensando que a tua vida iria ser melhor se alguma outra coisa acontecesse. Quando mudanças acontecem no presente, dentro do meio e exatamente do modo que dá para você fazer. A tua vida é uma sequência de escolhas que você faz para a tua vida. Mentiras que a gente conta pra gente o tempo inteiro trazem tragédias a longo prazo. E o problema e a grande verdade no meio disso tudo é que a gente mente. A gente mente para manter gente na nossa vida, a gente mente para a gente ficar na vida das pessoas, a gente mente para se manter vivo, às vezes, dentro de ambientes. É complicado e complexo quando eu falo sobre isso, porque um dos grandes motivos para depressão e ansiedade é justamente a mentira. O fato da pessoa começar a mentir para si mesma e as suas sensações faz com que ela guarde sentimentos a longo prazo e com isso tenha um encontro com a ansiedade em algum momento e tenha, lógico, um encontro com a depressão. Às vezes as pessoas passam a vida toda procurando os motivos exatos que levam a uma depressão e a uma crise de ansiedade. E é justamente a mentira. A mentira leva a esses diagnósticos. Quando você mente para si mesmo, quando você não quer falar sobre os seus sentimentos, quando você não quer de verdade se conhecer. Em um diálogo com a paciente alguns dias atrás, ela disse assim: Manu, será que as pessoas evitam falar a verdade? Mas vamos lá, qual o benefício da verdade? E eu tive que explicar para ela de forma muito detalhada que a verdade machuca, mas não traumatiza. Que a verdade machuca, mas o dano colateral dela é curto. O trauma que a mentira traz para a nossa vida faz com que a gente passe muito mais tempo tentando entender o que fez o outro mentir para a gente, quando a verdade, por mais que magoasse naquele momento, traria uma resposta, uma solução. A gente prefere traumatizar do que falar para o outro o que está mexendo, o movimento que a gente está fazendo. A gente esquece que a mentira traz danos muito maiores. O problema é que quando a gente pega o hábito de mentir para a gente pega o hábito de mentir para as pessoas. Um problema ainda um pouco mais grave é que quando a gente pega o hábito de mentir, a gente se perde nisso. A gente se mostra sorrindo e a gente está mentindo. Porque na verdade a gente está mal, teve um dia complicado. E aí a gente fala que está bem e a gente está mentindo. Logo nas primeiras horas do dia. E aí a gente fala que quer ir embora, mas aí a gente está mentindo.
em coisas extremamente importantes pra gente, e aí a gente fala que não sente. Me lembro de um tempo que me peguei digitando amor, tá fazendo o quê? Mas rapidamente apaguei o amor e só coloquei tá fazendo o quê? Naquele momento eu me questionei, o que é que eu tô fazendo? Será que todas as vezes eu vou mentir? Se isso aqui ou qualquer outra relação começar com mentira, o que que vai ser de mim dentro disso aqui? Fui lá e contei. Deixei o outro livre para dar opinião. Deixei o outro ficar o quanto quisesse confortável para me magoar. Para falar a verdade. Era preferível que me falasse a verdade. A mentira me traumatizaria mais um pouco. A mentira me traria uma sequência de relacionamentos à tona de novo que eu não precisaria. A mentira ia corromper uma coisa muito importante na minha vida, que é a minha responsabilidade comigo. E aí, logo que enviei a mensagem, o outro disse, para minha surpresa, eu reprimi falar te amo. E aí eu pensei, cara, que bom que eu destruí um jogo. Que bom que eu consegui quebrar mais uma mentira emocional. Porque a gente cria um monte. E se a gente criar mentiras emocionais, a gente vai deixar o outro criar mentiras emocionais. E daqui a pouco a gente não tá sabendo o que tá fazendo. E aí a gente leva isso para nossas amizades, a gente leva isso para nossa vida, a gente leva isso para a rede social. Quando é que você tá contando a verdade? No início do episódio perguntei se você tá bem mesmo? Mas como que é esse tá bem para você? Você tá bem de verdade ou você tá bem porque você não quer me contar o que tá acontecendo? A gente mente. E a verdade é que a gente mente fazendo um monte de coisa importante para ser insignificante porque é insignificante para outras pessoas. E o perigo disso tudo não é pelo fato de você ter que expor para os outros como você se sente o tempo inteiro, mas promete para mim que do lado de dentro você sabe a verdade. Promete para mim que você não vai forçar o tempo inteiro dizer uma coisa e se convencer disso sem minimamente trabalhar isso. Promete para mim que você não vai encontrar o cansaço em junho, no meio do ano, num dia frio. Porque esse dia vai acontecer se você não começar a pensar agora. Pensar agora enquanto a verdade você guarda, enquanto a verdade você destrói, porque está compatível falar uma mentira. Para as pessoas que você ama e para as pessoas que você acredita. E, incrivelmente, para as pessoas que você confia. Há um tempo atrás, um paciente disse para mim que não terminava o relacionamento dele porque aquela garota ela era leal a ele. Ela o amava. Só que eu lembrei para ele que ele estava na terapia pensando maneiras de terminar com ela. E que já não havia compatibilidade no meio disso, já que ele não estava sendo leal. Então, que sentido teria continuar com alguém que não mente pra ti quando na verdade tu mente pra ela? Que relação contínua de paz e amor e durabilidade se pode manter quando a gente não é a gente? Quando a gente não se mostra como é, não fala como as coisas acontecem, pelo medo de quê? Eu parto pelo pressuposto que se eu me esforçar minimamente para mentir um personagem, me tornar uma pessoa que não sou e você ainda assim não gostar de mim, agora terei trabalho dobrado de entender por que tu não gostou do meu personagem, sendo que eu trabalhei para ele existir. Não faz o menor sentido isso. E até rimou. Rimou porque faz sentido. Rimou porque tá do lado de dentro. Rimou, não rimou. Rimou porque tem relevância e significado. Eu queria muito conversar com vocês sobre a verdade das coisas. Tentar trazer um pouco a tua vida e a tua realidade para fora das redes sociais. Tô pontuando muito, sempre pontuando muito sobre rede social. Porque tá sendo uma bagagem muito complexa para um monte de jovem, para um monte de gente, para um monte de pessoa que só quer viver uma realidade compatível com o que tá vendo do outro lado. A ideia de que a vida perfeita,
de que as coisas vão ficar extraordinariamente parecidas com as pessoas das redes sociais, tá entrando num fanatismo e numa desilusão muito forte. Tentar minimamente olhar para a própria vida, vez ou outra, não vai ser tão frustrante, vai ser enriquecedor. A gente chegando no nível de trabalhar o dia inteiro, de passar por situações difíceis, assim como mais uma paciente, que me lembrei agora, que cuida de uma mãe que tem Alzheimer. E ela só tem 21 anos. Mas está sofrendo porque o namorado a traiu tem pouco tempo. E o fato que me pega diante de toda essa situação é a verdade de entender como a vida dela é difícil, como quanta coisa complicada ela passa, quanta coisa agora ela normaliza porque outras pessoas disseram que a vida dela é comum. E agora ela não entende porque está exausta. Não entende porque está exausta, com sono e emagrecendo. Não entende porque está triste. Não entende porque não come bem. E aí eu tive que lembrar para ela todas as coisas que estão acontecendo com ela e que sim, é uma vida real acontecendo e que tem total razão para ela não estar bem e que olhar para isso vai ajudá-la muito mais. Eu costumava falar no grupo que eu tinha antigamente que a ideia do fundo do poço para mim não era sobre fugir dele, era sobre olhá-lo. Eu sempre encarei o fundo do poço e a quantos passos eu estava dele desde que eu entrei nele a primeira vez. Eu passo encarando, eu olho para ele quantas vezes preciso for. Eu não corro do fundo do poço. A ideia de dar as costas para ele faz com que você caia, pelo menos na minha percepção. Eu encaro, vejo a distância que estou dele e se ali está seguro para mim. Caso eu esteja bem próximo dele, eu sei me ajeitar. Arrumo meu cabelo, volto a cuidar de mim, volto a trabalhar, foco no que for necessário. Depois descanso. Para que não pareça que eu viva constantemente numa escada rolante. Aquelas, na verdade, parece mais uma esteira de supermercado. Bom, o fato é que volta e meia a gente precisa encarar as coisas para a gente, enfim, conseguir organizá-las. Viver uma realidade paralela como a internet, como a vida das outras pessoas, faz com que a gente fique cada vez mais distante da gente e o tempo vai passar. O tempo vai passar e vai ficar tudo muito indiscutível porque a gente vai justificar com o quê? Passei tempo demais vendo pessoas que eu não conheço vivendo as suas próprias vidas? Eu acho esse plano péssimo. Eu acho esse plano triste e complicado. Eu sei que a gente está tentando só tornar a vida mais leve. O problema disso tudo é que a gente se traumatiza enquanto mente pra gente. E traumatiza os outros quando a gente mente pra eles. E nos traumatizamos quando mentimos uns pros outros. A ideia de falar a verdade sobre as tuas sensações sem ter medo constante de que as pessoas te decepcionem também é uma conta alta. Lidar com a verdade do que o outro tem para te dizer vai te ferir muito, vai te machucar. Mas eu me lembro da vez que eu tive que lidar com a mentira por muito tempo. Me cansou muito mais. Era preferível uma vontade pautada, uma verdade assertiva, uma verdade dita na minha cara, exposta, decidida, explicada, em detalhes e, se eu precisasse, um pouco mais de explicação. Amor também é isso, né? Amor e verdade é quando o outro tem dificuldade de entendimento, a gente se explicar mais um pouco. É a ideia de quando a gente gosta de verdade de alguém, gastar aquilo que é mais importante pra gente, tempo e energia, mas finalizar aquela discussão com respeito e qualidade. Só que a gente está descartando todo mundo de forma muito fácil. A gente está se descartando junto também. Porque quando a gente não quer resolver conflito, a gente não quer resolver nada. Nem com a gente. A gente quer atropelar tudo, terminar um relacionamento no sábado e curtir o domingo como se nunca tivesse amado ninguém. Para que na quarta-feira o nosso coração esteja partido tomando vinho em casa aos prantos. E eu juro para vocês, é um plano mais comum do que se possa imaginar. Ninguém quer viver luto de nada, todo mundo quer superar em menos de 24 horas.
Não tá tudo bem, tá com o teu coração partido, mesmo que esteja. Então a pressa de que se mostre que está bem também entra no jogo. Bem pra quem? Mentindo pra quem? Vivendo pra quem? Pra uma realidade de quem? Eu espero que você se encontre bem, assim como me respondeu automaticamente no início do episódio. Mas que se você de verdade não estiver, eu espero que você comece a anotar as suas negociações diárias. Eu espero que a mentira não seja responsável pelos teus dias tristes, isolados e de ansiedade. Eu espero que essa mentira interna não seja responsável por coisas que você não está fazendo por você agora. Porque a verdade vai te levar em lugares muito interessantes. E eu não falo com arrogância, falo com leveza. Porque até a nossa relação com a verdade fica melhor quando a gente aceita ela, entende um pouco mais. Bom, a verdade é que eu tô bem, que eu tô saudável, que eu tô feliz pra caramba, numa fase muito boa da minha vida. Mas teve vezes que eu menti. Fiz de conta que estava e não estava. Mas eu não pretendo manter isso. Já que eu pedi clareza para a minha vida, é um belo plano que eu seja clara com a minha vida também. E isso é uma promessa. Espero que você aprenda a decidir coisas pro teu projeto de vida, pro teu ano, pro teu aniversário, se estiver perto. E se nada dessas datas estiverem aí compatíveis com você, vai numa cafeteria e depois me conta. Mas promete que depois que pedir teu cappuccino, tu fala, Clara, cara, eu preciso escolher uma palavra pro meu ano urgente. Dê o teu primeiro gole de cappuccino e escolha a palavra que você quer para esse ano. A minha foi clareza. Ano que vem, não sei. Mas eu espero que seja muito compatível com muitas vontades. Fica bem, escolha a tua palavra e se puder me compartilhe. É só me chamar no Instagram, @levanteflui e fala, Manu, ouvi o episódio e eu escolhi a palavra. Vou ficar muito feliz em saber qual foi a palavra e ficar feliz em saber que você decidiu pegar isso também como um propósito, já que a gente está quase na metade do ano. Um beijo, fica bem, de verdade, e até o nosso próximo encontro.